Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Professor Campelo na área. Estamos aqui mais uma vez para a gente retornar os nossos estudos de ciências. E o nosso tema hoje é o caminho do sangue. Vamos juntos? Queria apresentar esta imagem, que é, na realidade, um exame chamado de angiografia por ressonância magnética. E através desse exame, o médico especialista na área, o cardiologista, pode fazer um estudo sobre coração e artérias. É aqui o que a gente pode visualizar no centro, o coração, e se ramificando para as diversas partes do corpo, artérias. Uma outra coisa importante com este exame de imagem é que o médico pode observar alguma anormalidade que possa atingir tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. E com isso, o médico pode ter a condição de fazer um diagnóstico e até mesmo realizar o tratamento mais adequado para uma doença nesse paciente. E, como consequência desse estudo através de imagem, a ciência pode se beneficiar com mais pesquisa, com mais conhecimento e desenvolvendo tratamentos mais modernos e mais eficientes para algum problema que possa surgir no sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular é o nosso tema central na aula de hoje. E nós vamos citar aqui quais são os componentes mais importantes desse sistema cardiovascular. Número 1, visualizem, são os vasos sanguíneos, que podem ser de diversos tipos. Posso falar de artérias, de veias, de capilares sanguíneos. No centro do nosso corpo temos os vasos sanguíneos de maior calibre e na parte mais afastada do centro, na parte periférica, nós podemos encontrar os capilares. Um outro órgão, um outro componente muito importante do sistema cardiovascular é o coração. O coração, que é um órgão de natureza muscular, e uma das suas funções era projetar o sangue, fazer com que ele circule pelo interior dos vasos sanguíneos. E nós não podemos esquecer que o sangue também faz parte do sistema cardiovascular e será objeto de estudo em uma próxima aula. Um pouco de anatomia, nós vamos conhecer agora como é a anatomia do coração. Em primeiro lugar, o coração ele é um órgão que, para você, tem o tamanho de mais ou menos um punho fechado. Portanto, se você fechar a sua mão, isolar nesse punho, essa área vai representar, em média, o tamanho do coração que você tem. Esse coração ele pode chegar a apresentar uma massa de 300 a 400 gramas, dependendo da pessoa. E ele tem uma anatomia de paredes e cavidades, além de vasos sanguíneos. Falando um pouquinho sobre as paredes, gostaria de citar o pericárdio, que é uma capa que reveste o coração e está no interior, no mediastino, no meio do peito, fazendo com que haja uma proteção durante o funcionamento desse coração. Uma segunda região é o miocárdio. O miocárdio representa o músculo do coração. Aqui nessa imagem você pode visualizar com mais nitidez essa parede do coração representando o miocárdio. É aqui que existe o infarto do coração, quando uma área desse músculo deixa de ser irrigada pelo sangue. E no interior do coração, podemos falar do endocárdio. É uma segunda membrana que recobre todo o interior, todas essas cavidades do coração. Também, já que estamos falando do interior, saindo dessas paredes do coração, podemos agora começar a observar as cavidades do coração. O coração humano ele apresenta 4 cavidades. 2 cavidades superiores, chamadas de átrios, que vocês podem observar onde essas estrelinhas apareceram. São essas cavidades responsáveis por receber sangue que vem de alguma parte do corpo. Eu tenho o átrio direito e eu tenho o átrio esquerdo. O átrio direito recebe sangue que vem de todo o corpo, enquanto o átrio esquerdo recebe sangue que vem do coração.
Na parte inferior, nós vamos observar os ventrículos, que também se dividem em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Podemos observar através das estrelinhas. O ventrículo direito tem a função de mandar o sangue do coração em direção aos pulmões, onde será oxigenado, é o que a gente chama de hematose. Enquanto o ventrículo esquerdo tem a função de mandar sangue para todo o corpo, através da artéria aorta. E já que nós estamos falando em artérias, precisamos então considerar esse momento aqui onde eu destaco a parede do ventrículo esquerdo, que é muito mais espessa do que a parede do ventrículo direito, justamente pelo trajeto que o sangue vai ter que percorrer, muito mais longo, precisando sair com a pressão muito mais expressiva. As artérias têm, por natureza, apresentar um calibre mais considerável. Então, quando a gente fala de artéria, consideramos aqui a artéria aorta, que leva sangue do coração para todo o corpo, e nós podemos pensar aqui em relação à artéria pulmonar, que ela vai levar sangue do coração em direção aos pulmões. Então, são essas as principais artérias que encontramos aqui no coração. E depois nós precisamos falar das veias. As veias podem ser observadas nessa imagem aqui, ó, no canto direito. Essa é a veia cava superior. Aqui nós temos a veia cava inferior. E aqui por trás nós temos as veias pulmonares. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação às nomenclaturas. Artéria é o nome dado aos vasos sanguíneos que retiram sangue do coração. Veias é a nomenclatura que se dá aos vasos sanguíneos que trazem sangue para o coração. Portanto, existe essa distinção, não só anatômica, mas também funcional entre artérias e veias. A parede da artéria precisa estar mais preparada para lidar com alta pressão do sangue. Já a veia, o sangue corre sob baixa pressão, não precisando ter uma parede tão espessa, tão elástica para suportar essas pressões, ok? Agora nós vamos falar de um outro ponto muito importante dentro da anatomia do coração, que são as válvulas cardíacas. E essas válvulas, elas fazem com que o sangue circule em uma única direção, em um único sentido, pois o refluxo sanguíneo gera um quadro de insuficiência circulatória, insuficiência cardíaca, um problema de coração que precisa ser corrigido. Aqui nós podemos observar uma válvula, e é a chamada válvula atrioventricular direita. Por que válvula? Porque ela tem a finalidade de controlar o sentido do fluxo sanguíneo. Por que atrioventricular? Porque ela controla a passagem do sangue que vem do átrio para o ventrículo. E direita porque está localizada no lado direito do coração. É verdade que o coração tem dois lados a serem considerados. Depois nós precisamos considerar a válvula atrioventricular esquerda, que também tem a mesma lógica. É uma válvula porque regula o sentido do fluxo do sangue, atrioventricular porque separa o átrio do ventrículo, esquerda pela localização que se encontra nesse momento. Essa outra imagem nos mostra com mais precisão uma imagem inferior, mostrando essa válvula por baixo. Então, o sangue ele consegue descer, porém ele não consegue voltar, tendo em vista o funcionamento correto da válvula. Caso essa válvula tenha algum comprometimento, então há o refluxo sanguíneo e é o que a gente chama popularmente de sopro cardíaco. Aqui também nós podemos observar a válvula atrioventricular direita de baixo para cima. De baixo para cima, essa imagem de baixo para cima. A válvula aórtica, ou válvula da aorta, é uma válvula que está dentro da aorta e ela impede que o sangue ele desça do vaso sanguíneo arterial, da aorta, de volta para o coração.
Então, impede o refluxo do sangue nesse momento. E aqui está mais uma válvula importante, que é a válvula pulmonar, ou seja, essas válvulas estão localizadas nesse ponto da imagem. Aqui a gente tem a válvula pulmonar, que está na artéria pulmonar, impedindo que o sangue possa voltar da artéria para esse coração. Da mesma forma, a gente tem a válvula que está aqui na aorta, que impede esse sangue de voltar dessa aorta para o coração. Então, as válvulas têm essa finalidade de impedir o refluxo. Nós vamos estar agora considerando um pouco da fisiologia do coração. Aqui nós precisamos conhecer dois movimentos importantes do coração, sístole e diástole. Se você pensar que o coração tem na sua parte superior um átrio e na sua parte inferior um ventrículo, quando um está fechado, o outro está aberto. Ou, numa linguagem mais adequada, quando um está contraído, o outro está relaxado. E essas cavidades do coração funcionam de forma sincronizada. A sístole consiste, portanto, na contração da cavidade do coração. Já a diástole funciona no relaxamento dessa cavidade. Quando ocorre a sístole, o sangue dessa cavidade é expulso, e quando ocorre a diástole, essa cavidade do coração passa a receber esse sangue. Portanto, sístole e diástole são dois movimentos fundamentais dentro da fisiologia do coração. Algo que também precisamos considerar é que no átrio direito existe o que nós conhecemos popularmente por marca-passo. Tecnicamente é chamado de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial nada mais é do que um conjunto de células especiais que conseguem produzir uma corrente elétrica. Lembrem-se que o coração é um músculo e o músculo precisa de um estímulo elétrico para poder se contrair. Então, o coração tem a sua própria fonte de eletricidade para estar fazendo com que esse músculo possa se contrair. Outra coisa que nós vamos considerar nesse momento é que esse batimento do coração tem um estímulo no próprio coração, mas o ritmo cardíaco não depende desse funcionamento do marca-passo. Aqui a gente pode visualizar uma região do sistema nervoso central chamada de bulbo, e o bulbo é o grande responsável pelo ritmo cardíaco. Se você está em repouso, sua frequência cardíaca deve ser algo em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Se você está em algum tipo de exercício físico, em algum tipo de atividade, esse ritmo cardíaco precisa estar aumentado. Justamente é o bulbo que entra em cena para fazer com que esse ritmo cardíaco seja adequado para a sua situação, quer seja de repouso, quer seja de atividade. Bom, espero que vocês tenham acompanhado tudo bem direitinho, essa aula sobre o caminho do sangue, e vocês devem continuar seus estudos em casa. Já deixo o convite para o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos a estudar mais o sistema cardiovascular. Um abraço, Deus abençoe e se cuidem.